Muito bom dia a todos. Live a live com o máximo de simcha, alegria. O assunto de hoje é um assunto que vamos realmente precisar prestar bem atenção. Falamos nas últimas vezes sobre armadilhas, arrogância, e vamos continuar para esclarecer o assunto mais ainda, já que é um assunto tão próximo a nós. Há um orgulho que é um orgulho hipócrita, o chamado orgulho hipócrita. O que é orgulho hipócrita? A arrogância sobre a própria bondade é a mais perigosa. Quando alguém se orgulha com sua bondade, se achando o máximo de bondade, isso é o pior que tem. Porque, em nome da bondade, que muitos dos atos mais perversos e cruéis no nosso mundo são cometidos. E ainda há pessoas achando que eles são o símbolo da bondade, se orgulham tanto com sua bondade. Ouvimos tantas pessoas falar o seguinte: eu nunca machuquei ninguém na minha vida. Nunca que eu machuquei alguém na minha vida. Seria uma bela conquista se fosse verdade. Mas é pouco provável. Porém, poucas pessoas podem afirmar aquilo de uma forma sincera. Será que ele nunca insultou alguém da sua própria família? Nunca discutiu com um amigo? E como que ele pode afirmar: nunca machuquei ninguém na minha vida? Mas além disso, aqui tem um ponto mais importante. Há níveis, diversos níveis, usando a linguagem do Sagrado Tânia, um transcendendo o outro. Há muitos níveis na bondade e sempre há níveis mais altos de bondade, como lutar por justiça social. Por isso, jamais uma pessoa pode ficar orgulhosa ou arrogante sobre suas boas ações, porque não há limites para o quanto pode ser feito. Isso é interessante, que as pessoas religiosas às vezes pensam que são melhor do que os outros. Não é novidade que quando as pessoas acreditam que eles possuem a palavra revelada de Deus, pode levar a complacência e arrogância. Eles se acham o máximo. Por esse motivo, pessoas orgulhosas trabalham e se esforçam demais para serem humildes. Mas um trabalho a ser feito. E eu não posso, nessa hora, não me lembrar de uma história que eu ouvi do meu mestre, o conhecido Rabino Mendel, que eu já mencionei várias vezes. Ele relatava essa história com um sorriso, porque é tão próximo à nossa realidade. Foi um certo dia que um rabino, numa pequena cidade na Rússia, decidiu que ele tem que andar até a próxima cidade. É alguns quilômetros, aquelas aldeias, um perto do outro. E o rabino, era um dia bonito, o rabino começou a andar, pegou aquela estradinha que tinha, andar de uma cidade para outra. Assim que ele sai da cidade, uma carroça bonita com cocheiro passa na sua frente. Quem está sentado lá é o médico daquela cidade. O médico para e fala para mim: rabino, sobe, viaja comigo. Não é qualquer dia que eu tenho uma hora de poder te oferecer uma carona. O rabino, obviamente, aceitou. Eles estão viajando juntos. Assim que eles começaram a viajar, o médico fala para o rabino o seguinte: olha, rabino, meu dia é super ocupado. Também teu é super ocupado. É raramente que temos uma oportunidade para conversar entre nós como vamos ter agora. Por isso eu gostaria de aproveitar as próximas horas ou minutos de te relatar como que está meu dia a dia.
O rabino falou, pois não. Ótimo, estou todo ouvidos. E o médico falou, olha, rabino, eu sou o único médico nessa cidade, trabalho de manhã até a noite. E eu atendo todos, independente se eles têm como pagar a consulta ou não. E olha, rabino, tem muitos pacientes meus que não têm condições de pagar, mas eu atendo toda e qualquer pessoa da mesma maneira. Tanto faz se ele paga ou não paga. O rabino escutou e respondeu para o médico, sabe alguma coisa? Eu faço a mesma coisa. Faço exatamente igual. O médico pensou, o que esse rabino está falando que ele faz a mesma coisa? Que mesma coisa? Mas o médico decidiu, sabe o que? Talvez o rabino não entendeu bem, ele continua falando das suas boas ações. Diz o médico, olha, rabino, muitas vezes, não somente que eu atendo uma pessoa de graça, também quando dou para ele uma receita de comprar remédio, o que adianta dar para ele uma receita se ele não tem como pagar por aquela receita? Por isso, eu já entro em contato com uma farmácia, já pago a receita para ele ter o medicamento. O que eu vou fazer? Uma pessoa pobre não vai atendê-lo? Vou ajudar. O rabino falou, uau, eu faço exatamente a mesma coisa. O médico começou a se irritar, que é a mesma coisa que esse rabino faz. Mas esse sabe o que? Continua falando. Olha, rabino, o negócio é o seguinte, não somente que eu atendo as pessoas sem cobrar, porque eles não têm como pagar, não somente que eu me responsabilizo a comprar os remédios, muitas vezes um paciente que tem que levar até o hospital. Agora, levar até o hospital tem que pagar. Ou tem que ter seguro de saúde. Ele não tem nenhum nem outro. Por isso, larga tudo, leva o paciente até o hospital, paga o que tem pago, porque isso aqui é meu dever. O rabino, ouvindo pela terceira vez o discurso do médico, pensou um pouco e falou, olha, eu faço a mesma coisa mesmo. Dessa vez, o médico não aguentou. Falou, rabino, estou tendo muita dificuldade nessa conversa contigo. Tudo que estou falando daquilo que eu faço, as boas ações que eu realizo, você fala que você faz a mesma coisa. Por acaso você leva pessoas no hospital, você compra remédios, o que significa que você faz a mesma coisa? Isso é irritante a forma que o senhor fala. A minha falou, você não me entendeu. Eu faço a mesma coisa, é somente falar das minhas boas ações e não falar de tudo que eu faço errado. Faço a mesma coisa. Assim que são as pessoas. Aquilo que eles falam com boas ações, eles lembram. Aquilo que eles realizam como atos de caridade, isso eles sempre lembram. Mas quando eles acabam machucando uma outra pessoa, insultando uma outra pessoa, isso eles esquecem rápido. Eles nem falam sobre isso. Eles esquecem. Por isso diz o rabino, eu faço a mesma coisa, só fala das coisas boas que eu faço. O médico entendeu muito bem. O rabino entendeu que ele está com muita arrogância, com muito orgulho, destacando somente suas boas ações, achando que ele é o máximo. Não. Sem dúvida que devemos fazer boas ações, mas cair no orgulho, não. E mesmo se você faz muito, aqui nos vimos, sempre há níveis mais altos de bondade que podemos praticar. Por isso, esse tipo de arrogância, de se orgulhar com boas ações, é algo que devemos se cuidar, porque é uma armadilha. Agora vamos para o próximo. Arrogância na sociedade. Isso é tão comum, já que estamos todos, de alguma forma, orgulhosos da nossa sociedade. Eu pertenço a esse movimento. Eu pertenço a esse país, pertenço a essa cultura.
cada um acha que a sua cultura, a sua forma de se expressar, é o melhor. E muitos se orgulham com isso. Por exemplo, se você nasceu na Espanha, provavelmente seria um católico orgulhoso. Se você cresceu no Irã, você deve ser um orgulhoso fundamentalista muçulmano. Nasceu nos Estados Unidos, você tem vários motivos para se orgulhar. Aqueles que nasceram na China são orgulhosos comunistas, assim diante. A influência da sociedade sobre nós é tanto que a gente adota valores sem nem mesmo estarmos cientes disso. A gente adota os valores. Esses valores tornam-se um instinto emocional. Por exemplo, o americano acha que qualquer pessoa que fale inglês com sotaque é visto como menos inteligente. Isso é natural. É um gringo. Olha como que ele fala, nem fala inglês certo. É um burro. Sem dúvida, isso é alguma coisa que devemos ter toda certeza. O nível educacional não tem nada a ver com moralidade e bondade. Não torna uma pessoa melhor a sua cultura. E a prova é na conferência do Annecy. Isso é uma reunião nazista, onde que eles planejaram a solução final para o extermínio dos judeus. 9 dos 13 participantes eram PhDs. É uma pessoa super educacional, super com cultura, educação. Eles eram as mentes mais científicos naquela hora. Muito criativos, mais criativos do mundo civilizado. E qual que foi? O que a educação lhe deu? Por isso, muitas vezes, as pessoas se orgulham daquilo que jamais deveriam se orgulhar. Só isso, só aquilo. Não porque que você pertence para aquele grupo, aquela cultura. Isso te torna uma pessoa melhor do que o outro. Tem aquela que nós começamos alguns dias atrás, os 48 caminhos da ética dos pais. Aqueles 48 costumes, um deles diz que é crucial avaliar suas convicções. Caso contrário, se uma pessoa não avalia, você está seguindo cegamente como um produto da sua sociedade. Avalia, não se deixa levar. Não aceita essas coisas como se tivesse algo escrito na Bíblia. Não é. Rastreia, número 1, as origens de seus valores. Qual que é a origem? É algo que todo mundo faz. Por isso se tornou as convicções, porque todo mundo faz, com certeza assim. Ou é algo que realmente vale a pena se apoiar. Número 2, define bem quais que são seus valores. Número 3, determina objetivamente se são bons valores. Muitas vezes a inércia, a continuidade que nos leva, se todo mundo faz, deve ser bom. Será que todo mundo erra? Não, bem assim. Isso não deve ser o que decide na nossa vida que todo mundo faz. Depois, por último, certifica se são realmente teus valores. Não porque existem esses valores no mundo significa que você já adquiriu esses valores. Você tem que realmente avaliar se são teus também. Em primeiro lugar, você tem que ver se são valores mesmos que você gostaria de continuar e se são teus. E por último, devemos saber o seguinte: orgulho é um dos maiores obstáculos para alcançar a sabedoria. Se você é arrogante, você não vai aprender como os outros. É conhecido aquele trecho na ética dos pais: quem que é uma pessoa inteligente?
aquele que aprende de todos. E tenho que aprender de toda e qualquer pessoa. Mas tem que prestar atenção, tem que ter humildade para aprender. Seja grato a seus professores. Muitas vezes se ouve alguém, está numa aula, e o professor está oferecendo uma aula e alguém responde. Isso é simples. Eu sabia o tempo inteiro como fazer isso, não precisava dessa aula. Uma atitude terrível. Se alguém está gastando tempo ensinando você, reconheça o esforço dele. Quer você pense que aprendeu alguma coisa ou não. Valoriza, porque com certeza tem algo para aprender. Mas presta bem atenção. Também presta bem o dano que o orgulho causa. Se alguém vem te desafiar com a ideia que para você é algo que você se orgulha, você inventou alguma coisa, uma conduta, uma coisa que se orgulha, alguém vem te desafiar. Muitas pessoas se sentem atacadas pessoalmente. Recebem aquilo como ataque pessoal. Por isso eles se colocam no modo defensivo e não conseguem mais ouvir o que o outro está falando. Ele está me desmontando como aquilo. Mas se uma pessoa apontar algo que você está fazendo errado e você sentir prazer no orgulho, então você será todo ouvidos. Você realmente é uma pessoa disposta a aprender. Ou seja, se eu obtive tanto prazer fazendo o que achava certo, quando mais prazer terei realmente fazendo a coisa certa. Mas para isso, temos que sempre aprender e ouvir o que os outros nos ensinam. Temos que ser o que se chama aqui todos ouvidos. E para concluir o nosso raciocínio sobre a arrogância, qual que é o remédio que cura a arrogância? O que acontece com um grande falador? Alguém que não para de falar, mas de repente entra uma pessoa importante na sala. É interessante que todos os grandes faladores ficam quietos. Entra uma pessoa importante, cala a boca. Por quê? Você estava tão feliz falando tudo aquilo que você estava falando, por que você ficou quieto? Mas assim que é. A pessoa à frente da grandeza fica misteriosamente quieto. Realmente ele fica quieto. É humilde. O melhor remédio contra a arrogância é perceber que Deus nos colocou nessa terra para realizar grandes coisas. Todos nós queremos ser o único a fazer o home run da vitória. Se você reconhecer essa necessidade de grandeza, você logo ia perceber que você jamais que usou todo o teu potencial. Se você sente a responsabilidade de realizar, começamos a semana com realizações, as realizações que você realmente tem que fazer o propósito da tua vida, você não vai cair no orgulho, porque você está na presença da grandeza. E qual grandeza? Grandeza do próprio Deus. E diante de Deus não cabe orgulho. Por isso, evitar a arrogância é um caminho certo para a sabedoria, é um caminho para aprender e de grandes realizações sem arrogância. Porque aqui tem alguns assuntos que é bom lembrar e com isso vamos concluir o nosso raciocínio. Se você está ocupado, se dando tapinhas nas costas, pelo que você conquistou, dizendo eu sou o máximo, não fará nenhum esforço para fazer mais. Você já se deu nota 10. E é interessante, a língua brasileira, ela é tão bonita, tão expressiva,
Aqui eu ouvi pela primeira vez as pessoas realmente falar sou o máximo. As pessoas até falam, isso no inglês não existe. Ninguém vai falar I am the maximum, mas é que eu sou o máximo. Só nota 10. Agora, se alguém se acha nota 10, por que vai se esforçar? Já atingiu o máximo. Mas quem sabe, está na presença de Deus. O Deus não te aceitou como nota 10. E eu vou dizer para você um segredo. A pior coisa para nós é Deus aceitou que já fizemos nosso máximo e não tem nada mais para melhorar na vida. Vai ser o fim de muita coisa. Por isso, você não atingiu nota 10, você não é o máximo. Não se dá tapinhas nas costas. Se você, número 2, está defendendo sempre suas opiniões, você não está aberto para ouvir novas ideias. Você não vai aprender. Você está se limitando com tua arrogância. Agora, o lado contrário. Se você for grato, você vai ver tudo na tua vida como uma oportunidade que Deus está te dando. Aquilo que nós começamos segunda-feira, você crescerá. Com certeza Deus vai te dar mais oportunidade, vai falar, olha, Ele sabe aproveitar uma situação, Ele é grato. Se você sentir prazer em fazer a coisa certa, você vai procurar mais prazer. Isso é indicado. Por isso, realizações são super importantes, mas com humildade. Quando temos humildade, vamos aprender mais, vamos crescer mais e vamos procurar mais realizações, já que essas realizações estão nos dando muito prazer de uma forma correta, sem se enganar, sem se orgulhar e sem se achar melhor do que o outro. Um bom dia para todos. É tanto trabalho nesse sentido, mas não existe aqui um atalho para evitar aquilo que estudamos nos últimos dias. Por isso, vamos aproveitar isso e logo colocar na prática. Logo significa, saindo da nossa conversa, já somos pessoas diferentes. Quantos de nós, durante as aulas, falam, uau, isso aqui é uma dificuldade que eu estou passando. Por isso temos a solução. Só realizar a solução que vimos. Bom dia para todos e muita alegria.